Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais, e vamos dar continuidade aos nossos estudos para o concurso do Banco do Brasil, carreira administrativa, cargo escriturário, ok? Então, seguindo o edital, dentro de língua portuguesa, ortografia oficial, nós já vimos o novo acordo ortográfico e agora a gente vai falar um pouco sobre encontro vocálico e consonantal e dígrafo e homônimos e parônimos, ok? Então bora lá, pessoal. Então, encontro vocálico na ortografia oficial, ok? Assim como a acentuação gráfica, é importante apresentar os encontros vocálicos, os quais trazem muitas regras e, portanto, dúvidas para quem está estudando para concursos, né? Então, entre os principais pontos a serem estudados na ortografia oficial para concursos, encontram-se a identificação dos encontros vocálicos e a distinção entre ditongo, tritongo e hiato. Então, bora lá, pessoal. A definição: o encontro vocálico é um fenômeno que ocorre quando uma ou mais vogais aparecem em sequência, ou seja, juntos em uma palavra. A gente vai ver vários exemplos, pessoal. Há três tipos de encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. O enquadramento em cada um desses tipos depende como sons de vogais aparecem na palavra e entre as sílabas. Eu vou dar agora os exemplos, mas guardem isso. O enquadramento em cada um desses tipos depende de como sons de vogais aparecem na palavra entre as sílabas. Então, os sons das vogais, ok? Os exemplos: linguiça. Então, o ui, né, o i, ele é um ditongo crescente. Cadeira, o ei, um ditongo decrescente. Paraguai, um tritongo. E saúde, um hiato. Ok, pessoal? Vocês separaram aí que o hiato ele é separado, né? O AU é separado, está em sílabas diferentes. Então, observação: o ditongo crescente ocorre quando a semivogal vem antes da vogal. Então, a mais fraca, a semivogal, vem antes. Então, lá o primeiro exemplo, linguiça, ok? E o ditongo decrescente ocorre quando a vogal vem antes da semivogal, no caso da cadeira, ok? Então, bora lá. O ditongo. Então, ele ocorre quando há o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Nesse tipo de encontro vocálico, uma das letras é a vogal e a outra a semivogal. Assim, quando o som vocálico é mais forte, é chamado de vogal, podendo ser representado pelas letras A, E, I, O, U. Né? No entanto, quando o som vocálico é mais fraco, é chamado de semivogal e ocorre com as letras I e U. Em suma, o ditongo ocorre quando há vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal, né? Como a gente já viu nos exemplos anteriores, linguiça e cadeira. O ditongo pode ser crescente ou decrescente, e oral ou nasal. Então vamos aqui conceituá-los. Crescente: há em sequência o encontro de uma semivogal e uma vogal. O som é crescente, isto é, parte da vogal mais fraca, a semivogal, para a mais forte, a vogal. Por exemplo, linguiça e língua. Decrescente: há em sequência o encontro de uma vogal e uma semivogal. O som é crescente, isto é, parte da vogal mais forte, a vogal, para a mais fraca, a semivogal. Por exemplo, cadeira e peixe. Pois bem, quando é oral, a palavra é pronunciada e o som do encontro tem o ar passando somente pela boca. Por exemplo, cadeira e peixe. E pode ser nasal. A palavra é pronunciada e o som do encontro tem o ar passando tanto pela boca quanto pelo nariz. Por exemplo, muito e cãibra. A gente percebe, né, pessoal, que o som sai quando a gente fala pelo nariz. Agora algumas observações, né, sobre os ditongos. Alguns ditongos nasais têm o som nasalizado, representado por letras que são as semivogais I ou U. Nesses casos, quando a palavra é pronunciada,
o som é similar àquele representado por essas vogais, sendo conhecidos como ditongos fonéticos. Então, por exemplo, mão, pronuncia-se mão, que quer dizer, né? Escreve com o, mas se pronuncia com u. Mesmo caso, mãe, escreve com e, pronuncia-se com i, mãe, ok? Ademais, outro caso remete-se às letras M e N, que são pronunciadas como I e U. Por exemplo, a questão do alinham, né? Pronuncia-se com U. E trem, que pronuncia-se com I. Ok? Muito bom. E o tritongo, né? O tritongo ocorre quando há o encontro de apenas três vogais na mesma sílaba. Nesse sentido de encontro vocálico, apenas das letras é a vogal, enquanto as outras são semivogais. Analogamente ao ditongo, quando o som vocálico é mais forte, é chamado de vogal, podendo ser representados pelas letras A, E e O. No entanto, quando o som vocálico é mais fraco, chamado de semivocal, e ocorre com as letras I e U. É importante, hein? Em suma, o tritongo ocorre quando há semivogal, mais semivogal. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Os tritongos não devem ser identificados visualmente pela forma escrita da palavra, mas pela fonética, né? Pela forma de fala, pelo como, o meio que se fala, né? Por meio da identificação de três sons vocálicos distintos, que permanecem juntos na mesma sílaba. Assim, o tritongo pode ser oral ou nasal. Oral, a palavra é pronunciada e o som do encontro vocálico tem o ar passando somente pela boca. Então, o exemplo, Paraguai e Uruguai. E nasal, a palavra é pronunciada e o som do encontro vocálico tem o ar passando pela boca e pelo nariz, né? Por exemplo, quão e saguão. Algumas observações. Alguns tritongos nasais têm o som nasalizado representado por letras que não são as semivogais I e U. Nesses casos especiais, quando a palavra é pronunciada, o som é similar àquele representado por essas vogais. Então, por exemplo, saguão pronuncia-se saguão com U, né? E saguões pronuncia com I, ok? Saguões. Além disso, outro caso especial remete-se às letras M, N e L, que, embora sejam consoantes, elas são pronunciadas, né, representam o mesmo som das semivogais I e U. As consoantes M e N no final da palavra representam um som vocálico nasalizado. A consoante L, quando não atua como consoante velarizada, assume o som de U, formando o tritongo fonético. Por exemplo, né? Enxagam, né, fica com som de U, enxagam-se, enxaguem, né, pronuncia-se com I no final, e igual com U no final. Ok, pessoal? Então, a gente observa aqui que são fonéticos. O som, né, o tritongo é fonético, tá bom? Em relação ao hiato, na ortografia oficial para concursos, vale o estudo cauteloso do hiato, o qual ocorre quando há o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Sílabas separadas. Nesse tipo de encontro vocálico, as duas letras são vogais e não podem ficar na mesma sílaba. Em suma, o hiato ocorre quando há vogal mais vogal. Por exemplo, baú, saúde, a própria palavra hiato e Saara. Reparem, sílabas separadas. Assim, observa-se que tanto os hiatos como os ditongos são encontros vocálicos, e a diferença entre eles é que o encontro vocálico do hiato fica separado em sílabas diferentes na divisão silábica, enquanto o ditongo permanece na mesma sílaba. Certamente deve-se observar a diferença entre as palavras de sílaba, duas sílabas, pequenas, e as palavras monossílabas, apenas uma sílaba, as quais podem ser confundidas entre si. Então, essas palavras pequenas, pessoal, atenção. Por exemplo, lua e pia são palavras de sílabas, porque são separadas. E, portanto, e hiatos, porém, desculpe, né? Lua e pia são hiatos, né? Porque são separados. Portanto, são hiatos.
Porém, meu e pai são monossílabas e ditongos, ok? Porque não se separa a sílaba, correto? Então, só recapitulando, pessoal. Se tá junto, é ditongo. Se separou as sílabas, são hiatos, ok? Agora, vamos partir para o encontro consonantal na ortografia oficial. Então, o encontro consonantal é um fenômeno que ocorre quando uma ou mais consoantes aparecem em sequência, ou seja, juntas em uma palavra. Então, nesse caso, as duas consoantes devem manter seus respectivos sons. Por exemplo, brejo, encontro consonantal puro, e martelo, encontro consonantal disjunto. Pessoal, atenção aqui ao som, tá? Brejo, né? E martelo, ok? Vamos aqui observar agora. O encontro consonantal pode ser puro ou disjunto. Puro, as consoantes que ficam na mesma sílaba. Por exemplo, trave e brejo, elas ficam na mesma sílaba, né? Trave, brejo. E o disjunto, as consoantes que ficam em sílabas separadas. Exemplo, cas, ca, tá, né? Martelo. Ok, pessoal? Seguindo. O dígrafo, né? O dígrafo é um fenômeno que ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema, um único som. Isto é, né, um único som. Carro. Então, o carro é um dígrafo consonantal. Guia, um dígrafo consonantal. Limpo, um dígrafo vocálico. Atenção aqui, né? Como que esse dígrafo, qual é o som do dígrafo, né? K, os dois R's fica ro. Guia, fica gui, o GU fica com som de G. E limpo, o in fica com som, né, do I. Há dois tipos de dígrafos, o consonantal e o vocálico. Veja as diferenças. Vamos bora lá. O consonantal. As letras têm um único fonema, com som de consoante. Som de consoante, ok? Assim, podem ser formadas pelas seguintes letras. Então, a gente já vai ver e dar um exemplo. CH, então, cacho. LH, calha. NH, ninho. RR, correr. SS, passar. SC, descer. SC cedilha, desço. XC, exceção. XS, exudar. GU, guia. E QU, queijo. Pois bem, observação: as letras GU e QU são consideradas dígrafos apenas quando estiverem seguidas das vogais E e U. Por exemplo, no queijo, no quilo, na gueixa e na guia. Agora o encontro vocálico, né? As vogais são sucedidas das consoantes M ou N, representando fonemas vocálicos nasalizados, isto é, em um único fonema com som de vogal. Assim podem ser formados pelas seguintes letras. Então, quando tem o AM, ambar, fica com som do A. AN, anta, o A, som de A. Embrião, som de E. EN, enfrentar, E. E assim por diante, né? O IM, limpo. IN, pintar. OM, ombro. ON, onça. UM, umbu. E UN, untar. Ok? Vale ressaltar que alguns dígrafos, né, consonantais se separam enquanto outros não. Aqui a gente tem o exemplo do carro, que é separado, e a chuva, que o CH é junto, ok? Aqui o RR é separado e aqui o CH é junto. Então temos aí os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos, ok? Por fim, pessoal, os homônimos e os parônimos. Embora menos frequentes em concursos que prevêem conhecimento sobre a ortografia oficial em edital, as palavras homônimas e parônimas podem trazer alguma confusão aos candidatos, né? Então, bora aqui tirar nossas dúvidas bem rapidinho. Os homônimos. Então, a etimologia indica que a palavra homônimo vem do grego homo mais nome. Assim,
nome igual, desculpa, né? Igual mais nome, então é nome igual. Assim, homônimos ou palavras homônimas são palavras que possuem a mesma pronúncia, então elas são homófonas, e ou a mesma grafia, homógrafo, mas significados diferentes. Então ela pode ter a mesma pronúncia ou a mesma grafia, mas com significados diferentes. Esses são os homônimos. Há três tipos de encontros homônimos: homônimos perfeitos, homógrafos e homófonos. Veja as diferenças. Então, os homônimos perfeitos. As palavras possuem a escrita e a pronúncia iguais, mas com significados diferentes. Por exemplo, manga, da roupa, e manga, fruta. Agora, os homógrafos. As palavras possuem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Por exemplo, colher a talher, pronúncia aberta, colher. E a colher e colher, né? Desculpe, de fazer a colheita, pronúncia fechada, colher. Ok? E temos os homófonos. As palavras são escritas de maneira diferente, porém possuem o mesmo som. Por exemplo, sela de jaula e sela de cavalo. A pronúncia é a mesma, mas a grafia é diferente e o significado também. Os parônimos. A etimologia indica que a palavra parônimo veio do grego junto, né, ao lado de, e ônios, que é o nome. Né? Então, ao nome ao lado. Então, assim, parônimos ou palavras parônimas são palavras que possuem a pronúncia e a grafia parecidas e possuem significados diferentes. Então, por exemplo, temos o cavaleiro que anda de cavalo e temos o cavalheiro, né, com H aqui, que é uma pessoa educada. E cumprimento com U, que é a saudação, e o comprimento com O, que é o tamanho. Tá bom? Alguns parônimos podem ser homófonos, por exemplo, acento, né, que é o acento gráfico, e o acento, que é para sentar. E temos o caso do concerto, que é um reparo, e o concerto, que é um musical. Ok? Pois bem, pessoal, então chegamos mais ao fim desse vídeo. Aqui está a base de informações, que foi a estratégia concursos, e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Até a próxima, um abraço!